Vou falar um pouco agora sobre a fé de alguém e a sua coragem. Quando alguém aceita Jesus, Deus só faz direcionar. Vamos dar um exemplo, falando de fé. Uma pessoa que bota uma cruz nas costas e anda 20, 30, 40, 50, 100 quilômetros com a cruz nas costas, esse homem não lhe falta fé. Fé ele tem de sobra. O que falta é direção. O que falta é canalizar a sua fé para Jesus. Porque na hora que ele aprender que isso aí a Bíblia chama de sacrifício de tolo, que essa fé dele todinha, que é uma fé extraordinária, ele pode usar com o Jesus que está ao seu lado. Não importa onde você esteja, Jesus vai estar ao seu lado, pronto para te ouvir, dizendo: filho ou filha, eu estou aqui. Então você não vai dizer que um homem desse não tem fé. Você vai tentar canalizar a fé dele para a pessoa certa. Em vez de caminhar 50, 60 quilômetros, ele dobra os seus joelhos no chão e fala com Deus, e Deus as ouve ou o ouve. Porque é a fé. Então você não é que ele não tem fé, ele está sem direção. A fé dele precisa ser canalizada para Jesus Cristo. E uma vez sendo canalizada para Jesus Cristo, não importa aonde você esteja, se você se parar para ouvir, se você parar para clamar a Jesus, assim como aquele jovem que estava lá na fornalha de Nabucodonosor, Deus o ouve. Então não é que ele não tem fé, mas precisa canalizar a sua fé. E no caso da coragem, Deus não muda a coragem, também canaliza. Vamos dar um exemplo. Davi era talvez o desprezado da casa de seus pais. Não servia para a guerra, era jovem ainda. Estava lá jogado no campo, cuidando das ovelhas. O que ninguém sabia é da responsabilidade extrema que Davi tinha. Porque ele poderia, quando o leão pegou a ovelha, ele poderia simplesmente ter mudado, tirado as outras ovelhas e falava para o seu pai: olha pai, o leão pegou uma ovelha. E não ia poder fazer nada, ele era um jovem, era um menino. Na outra vez que o urso pega a ovelha, ele também poderia ter feito a mesma coisa. Deixar o urso carregar as ovelhas. Mas não. Ele tinha uma responsabilidade muito maior do que as pessoas podiam imaginar. O pai tinha entregado aquelas ovelhas nas mãos dele. E para ele uma ovelha daquela tinha muito valor. O valor era tão grande que ele arriscou a sua própria vida, né, para defender por 2 vezes aquelas ovelhas. Quando o leão partiu para pegar uma ovelha, ou quando o leão pegou uma ovelha, Davi não tinha uma espada. Davi ali, não tenho dúvida que ele foi possuído pelo Espírito Santo do Senhor e ele matou o leão corpo a corpo. Com a sua própria coragem, Deus o usou. Assim também o urso, quando o urso pega a ovelha, ele parte em cima do urso, toma aquela ovelha com todo, né, que o pai entregou nas mãos dele e mata aquele urso. E você pensa que Davi fez alarde? Davi chegou se gabando em casa, dizendo: eu matei um urso, matei um leão. Ele não disse isso para ninguém. Nós só sabemos, e as pessoas só soubem quando ele chega naquela história da guerra de Saul, é que ele faz esse relato para Saul. E ali, irmão, era naquele momento que Deus já estava trabalhando. Deus mudou a coragem de Davi? Não. Mudou as ovelhas. Davi agora com a mesmo afinco e com a mesma coragem que ele defendia as ovelhas dos leões, defendia as ovelhas dos ursos,
Agora Deus o coloca ele sobre Israel e ele com o mesmo afinco, com a mesma coragem, defendia os israelitas da mão dos filisteus, né? dos amonitas. Ele estava sempre pronto. Então Deus tirou a fé de Davi? Não. Deus tirou a coragem de Davi? Não. Deus direcionou. Deus tirou as ovelhas? Não. Mudou só o tipo de ovelha. Era ovelhas normais e racionais, e ele agora foi tomar conta de ovelhas, vidas humanas. Então Deus é maravilhoso e é só um exemplo para nós pensarmos sobre isso.